tratado em 2 livros. Mas se eu quiser escolher um livro, aí eu posso escolher ou Lucas ou eu posso escolher Atos. Então o meu trabalho ele pode ser a partir de um tema, ele pode ser a partir de um autor ou ele pode ser a partir de um livro. Como eu expliquei nos planos da aula. Autor e data é questão introdutória. O propósito do livro é questão introdutória. Lucas deve ter escrito mais ou menos entre 58 e 65, os 2 volumes, Lucas e Atos. Foi utilizado com fins evangelísticos, para a salvação de alguns, apologéticos, para se defender de alguns, e teológico, para fortalecer doutrinariamente a igreja. Apresenta Cristo como o Salvador também para os gentios. Narra 20 dos 36 milagres de Jesus, 7 estão apenas em Lucas. Das 51 parábolas, 20 estão apenas em Lucas. Oferece ênfase cronológica da história de Jesus, uma coisa que os outros não oferecem tanto. Mas Lucas, ele já começa o evangelho dizendo: eu fiz um tratado acurado sobre o que Jesus fez e passou a ensinar. Ele já começa dizendo isso. E aí, Lucas é o evangelista dos pobres e excluídos, porque crianças, pobres, gentios, leprosos, pessoas que são marginalizadas e esquecidas aparecem no evangelho de Lucas, se aproximando de Jesus e Jesus se aproximando deles. Mais de 50% do que Lucas escreve é peculiar ao evangelho dele. Mas ele pegou coisas que estavam, é claro, em Mateus e pegou coisas que estavam em Marcos. Nos livros de introdução ao Novo Testamento você encontra até uma tabela. Quantos por cento tem de Mateus em Marcos, quantos por cento tem de Marcos em Lucas, e assim intercalando os 3 evangelhos sinóticos. Tem Bíblia de estudo também que tem uma tabelinha lá, tudo organizado na ordem, os fatos e os acontecimentos. Quer dizer, coisa para estudar nós temos. Nós não temos muita gente disposta a estudar. Essa é a realidade. Vamos para a questão teológica de Lucas. Antes de entrar na questão teológica de Lucas, fica de pé um pouquinho só para, entendeu? Não ficar doendo aí alguma coisa, tá certo? De pé um pouquinho, para não ficar doendo aí. Quando quiser sentar, senta. Quando quiser sentar, senta. Não é intervalo não, é só para ficar em pé e sentar. Porque uma coisa influencia a outra, sabe? Um levanta, outro levanta, aí começa a sentar. Vamos continuar. O meu alvo é encerrar de 9, ou próximo de 9, por isso que eu não vou dar intervalo por enquanto, tá certo? Lucas, quem mais se aproxima do conceito autoral de historiador na Bíblia é Lucas. Um historiador profissional é Lucas. A forma como ele detalha e como ele organiza os fatos, Lucas é sensacional. Ele está apresentando Jesus Cristo como um homem perfeito, que veio buscar e salvar pessoas imperfeitas, pecadores, iguais ou piores do que vocês. A denominação de Filho do Homem, Lucas capítulo 6, 22, significa que Deus veio estabelecer o seu reino entre nós e que nos convida a participar dessa realidade nova e definitiva, como está no capítulo 17, 20 e 21. Então, qual é a lógica de Lucas? Ele é o Filho do Homem no que diz respeito a... Ele tem uma humanidade, mas ele é divino. E essa humanidade é apenas para poder se aproximar de nós, estar conosco, sentir o que nós sentimos, conviver conosco. Que Deus tremendo, Ele não mandou, Ele mesmo veio e está entre nós. Que coisa linda. Lucas também disse que esse Jesus é o profeta, cujo papel equipara-se ao servo e Messias. Ele é o servo que se dispõe firmemente a ir a Jerusalém cumprir o seu papel, que é morrer. Jesus é o filho de Davi, o filho do homem, o servo sofredor, que foi contado com os transgressores. Ele é o Senhor exaltado. Lucas se refere a Jesus como Senhor 18 vezes em seu evangelho. E Jesus é o amigo dos proscritos humildes.
Por que essa expressão humilde aparece? Bem-aventurados os humildes, não na expectativa de aparência, na expectativa de pobreza material, mas na expectativa da entrega de um coração humilde. E aí ele é constantemente bondoso para com os rejeitados da sociedade. Isso acontece detalhadamente na personalidade de Jesus descrita por Lucas. Agora, por que é que um médico, que ele era, vai destacar detalhes sobre milagres que nenhum iria destacar? Por que é que um médico vai analisar o ser humano a partir da sua humanidade com aqueles excluídos? Porque o médico, ele tem essa mentalidade de a sua profissão é em benefício do outro, é para salvar o outro, é para ajudar o outro. Então ele destaca esses pontos que os outros evangelistas não destacam. Muito interessante. Um engenheiro pregando é diferente de um mecânico pregando, é diferente de um médico pregando, e é diferente de um professor pregando. Os termos e a forma como vão organizar os pensamentos são diferentes. Os exemplos práticos da vida que eles vão dar é diferente, cada um dentro da sua área. A aparição de anjos, cantos e declarações de alegria, manifestações do Espírito Santo na vida de Jesus, e todos que se aproximam dele mostram a preocupação do autor em mostrar uma novidade através desse personagem histórico, que não é só humano, ele é sobrenatural, incrível. É claro que depois que essa temporada de leitura passar, eu indicaria você a ler a coleção de Augusto Cury, a análise da inteligência de Cristo. A análise que esse psiquiatra e psicólogo faz do Jesus homem, ele faz uma análise como ateu e acaba se convertendo, e ele dá esse depoimento dizendo: eu nunca vi uma pessoa tão incrível como esse Jesus da Bíblia. Ou ele é louco e mentiroso, ou ele realmente é que ele dizia que era Deus. E eu pude perceber que nenhum humano faz do jeito que ele faz, diante de tanta pressão externa e interna. A análise da inteligência de Cristo são 5 volumes de livro. O mestre do amor, o mestre da sensibilidade, o mestre dos mestres, são temas que ele escreveu a respeito de Jesus humano, que é divinamente espetacular. E aqui a gente encerra essa parte só com um complemento. O Espírito Santo em ação, ou só o Espírito Santo. Mas por que eu gosto de falar em ação? Porque eu não vou só falar da personalidade dele, eu vou falar da ação dele. Ele está se movendo nas pessoas e no Cristo. Olha que coisa interessante. Lá em Gênesis, o Espírito Santo está se movendo como? Sobre a face das águas, não é verdade? Lucas mostra ele se movendo nas pessoas. Olha como o foco da ação do Espírito Santo muda. Porque esse Jesus chegou e esteve entre nós. Ele veio cheio do Espírito Santo, e as pessoas que se aproximam dele também se enchem desse Espírito Santo. Há 16 referências explícitas ao Espírito Santo, ressaltando sua obra tanto na vida de Jesus quanto no ministério contínuo da igreja. E o que é a igreja? A comunidade que vive em torno de Jesus. Essa é a igreja. A ação do Espírito Santo é vista na vida de várias pessoas fiéis, destacada mesmo. Maria e Isabel foram cheios do Espírito Santo. João Batista chegou pregando cheio do Espírito Santo. Jesus foi batizado e saiu fazendo milagres cheio do Espírito Santo. Aí ele vai destacar Simeão e Ana, que profetizaram cheio do Espírito Santo. E ele vai falar de pessoas que receberam curas e saíram alegremente do Espírito, glorificando a Deus, cheio do Espírito Santo. Igual os cantores de hoje na igreja. São cheios do Espírito Santo. Eu estou dizendo isso para vocês pensarem. Nos capítulos 3 e 4, há 5 referências do Espírito Santo, usado como uma força progressiva. O Espírito Santo, ele desce sobre Jesus em forma corpórea, como uma pomba. Ele leva Jesus para o deserto. Parece que Jesus está regredindo, mas quando ele vai para o deserto, ele evolui.
Por isso que é necessário passar pelo que você está passando e ainda vai passar, porque tem coisas que a gente só aprende na escola do deserto. Amém? Ele leva Jesus no deserto para ser tentado. Está escrito. Após sua vitória sobre a tentação, Jesus volta para Galiléia no poder do Espírito Santo. Está no capítulo 4, versículo 14. Na sinagoga de Nazaré, Jesus lê a passagem messiânica e ele diz lá: o Espírito do Senhor está sobre mim. É a unção do Espírito Santo que faz tudo o que Jesus está fazendo. E aí chega uma turminha cheia do eu e diz que o que Jesus está fazendo é de Beelzebul. E aí? É sério ou não é? É sério. Ele está reivindicando na hora esse texto de Isaías, dizendo que hoje se cumpriu esta palavra sobre mim. Era uma profecia messiânica aquele texto, que fizeram até uma música, né? O texto de Isaías 60, 61, acho que é um desses dois capítulos. Mas existe o foco da data. O autor, você sabe que foi Lucas. Então mostra como diferentes pessoas foram alcançadas pelo Espírito Santo, não foi pelos apóstolos. Tudo é o Espírito Santo que está fazendo. As divisões se destacam muito assim, e a palavra crescia e se multiplicava. Então, o que é que Lucas está preocupado? Em apresentar que a glória do Espírito Santo não é dos apóstolos, em apresentar que a questão não é o que estão doando, o que estão granjeando, é o quanto a palavra de Deus está sendo propagada, e o quanto pessoas estão se convertendo ao reino dos céus. Então o foco é missionário. O foco não é sai da tua igreja, venha para a minha, sai dali, venha para cá. Aqui tem, mas aí não tem. Aqui está certo, vocês todos estão errados. Não é divisão do corpo, é reunião do corpo. Há um plano de expansão geográfica utilizado pelo autor, mas também há uma divisão biográfica. Então existe uma divisão geográfica e uma divisão biográfica do livro. Por exemplo, os personagens que se destacam: Pedro. Então Pedro aparece do capítulo 1 até o 12 e depois some. Aí Paulo aparece do capítulo 9 até o 28. Então Paulo se destaca e toma conta, porque a obra dos apóstolos é chegar até os gentios, com base no esboço que está em Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não é ser ungido por um apóstolo, não é receber o cartão de um membro, não é receber o certificado, é recebereis autoridade, poder e autoridade, está no mesmo aí. Recebereis autoridade ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, tem lá o Evangelho de Jerusalém atuando, Judéia e Samaria, tem lá a atuação dos apóstolos de Judéia e Samaria. No capítulo 8 acontece uma perseguição e o povo sai disperso. No livro de Atos, a dispersão dos judeus pregando em toda a parte por onde ia, e a palavra de Deus crescia e se fortalecia. Não, mas Tiago morreu, a palavra de Deus crescia e se fortalecia. Mandaram prender. Olha, morreu um, morreu o outro. Olha, foi degolado, a palavra de Deus crescia e fortalecia. Até hoje, lá na China, que é um exemplo de perseguição muito grande, acirrada. De vez em quando lá no Facebook eu posto as informações que eu recebo. É perseguição acirrada, mas acredite, a China hoje é a nação que mais tem cristão na face da terra. Mais do que Estados Unidos, mais do que Inglaterra, mais do que Brasil. Aonde tem perseguição não acaba com a igreja. O que acaba com a igreja é não sofrer e não passar nada, só ficar na mamata, no ministério de Raul Seixas, com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. Atos mostra conflitos dentro do cristianismo primitivo. Quer dizer que os apóstolos desentenderam? Sim. A igreja de vez em quando tinha um negócio lá? Tem. Essas coisas existem. Aonde tem gente, tem erro.
Tem gente aqui que pode ter mudado de igreja umas 5 vezes, sai de uma, vai para outra, sai de uma, vai para outra. Aí cai a ficha e percebe que onde tem humanos, tem pecados e erros. Quanto mais você se envolver, quanto mais levantar o tapete, mais você vê poeira debaixo. É uma realidade. Então assim, se você quiser ir para um lugar que não tem pecado, é o céu. Mas congregar é com gente, não é com anjo. E para ir para o céu fora do tempo, só suicídio. E eu não sei se você vai ter um bom caminho se suicidando, não. Não tem como eu te garantir. Milagres em Atos. O crédito é totalmente a mensagem e a união da igreja. Então, o que está acontecendo é que a igreja está unida e é por causa da palavra que o Espírito Santo ungiu os apóstolos para pregar. Por isso que pediram, me dê aí um pouquinho desse Espírito Santo para eu poder fazer também. Aí Paulo disse o quê? Muita gente acha que o Espírito Santo é para uma coisa, mas não é. Em Atos, você vai encontrar uma pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Você vai encontrar uma eclesiologia, que é a doutrina da igreja. E você vai encontrar uma missiologia, que é a doutrina da missão. Em andamento intercalado nas obras dos apóstolos, eles estão cheios do Espírito Santo, estão com a igreja, formando igreja e levando o evangelho com essa missão toda. Lucas dá continuidade à missão de Cristo no primeiro livro, usando os apóstolos cheios do Espírito Santo agora no segundo livro. Um relato histórico da ação do Espírito Santo é esse livro. Lá não tem o nome Atos dos Apóstolos, né? Mas não é Lucas que dá esse nome, Atos dos Apóstolos. Quem dá esse nome é quem traduziu para o português. Porque se fosse escolher o nome mesmo, de acordo com a teologia de Lucas, seria um relato histórico da ação do Espírito Santo, ou Atos do Espírito Santo. Se fosse pegar o pé da letra, como o Espírito Santo é ativo e destacado. O Espírito Santo é a causa determinante dos acontecimentos narrados no livro de Atos, cujo caráter sobrenatural é inegável. O Espírito Santo é eterno, teve papel importante através do Velho Testamento, onde várias vezes o vimos apoderar-se de homens de Deus nos tempos passados. Ele está frisando isso, que nos tempos passados o Espírito Santo usou profetas. Agora ele está morando na igreja e continuamente na igreja, e a igreja está vivendo nele e ele na igreja. Essa é a diferença de povo judeu e povo cristão. Está entendendo, Alisson? Todo trabalho tem que ter bibliografia. Então, para fazer esse trabalhozinho resumido aqui em slide para vocês, nós temos aí uma média de 15 slides, que poderia se tornar em 15 páginas, dependendo da minha capacidade de escrita. Então, dependendo do que eu quero escrever e da abrangência que eu quero atingir, eu vou escrevendo, pegando o que tem um ali, outro aqui, e juntando o meu trabalho. Então, se eu não souber fazer essa montagem, eu vou aprendendo até um dia acertar. Tem uma matéria aqui exclusiva para ensinar você a fazer um trabalho acadêmico muito bem feito. Fazer resumos, fazer a extensão, um comentário muito bem elaborado. Essa matéria vai chegar. Panorama do Novo Testamento, sua origem e análise, o novo comentário da Bíblia e o livro de Marshall, que você já recebeu lá no grupo, Teologia do Novo Testamento, da editora Vida Nova. Foi o que eu consultei. É claro que outros materiais vou consultar para fazer o restante do trabalho. Vamos agora para dúvidas.